Olá, pessoal! Quanto tempo a gente não está junto? Semana passada a gente esteve e hoje mais um chá com ideias. Um dia muito especial com uma pessoa querida, que é a querida Melina Lobo. E a gente tem uma boa conversa para poder fazer hoje. A Melina acabou de entrar e nossa conversa hoje é sobre um assunto muito importante, que é viver e deixar viver, sabendo construir uma vida mais pacífica. E isso é fundamental para todos nós, muito, muito, muito fundamental. Tá? Minha querida, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria apenas de fazer uma singela homenagem de nós duas mulheres que estão aqui conversando sobre assuntos importantes. E eu soube agora há pouco à tarde do falecimento da Rainha Elizabeth. Eu diria que É, eu nasci com a presença dessa senhora, né? E depois, 40 anos depois, a gente com aquela sensação de eternidade que ela trazia, né? De perenidade na dignidade, todos esses elementos. é, Então, acho que é importante a gente fazer essa pequena homenagem. Então, eu uma presto minha reverência, homenagem à né, para uma rainha, mulher tão que até me importante. emociona. Uma mulher que se manteve digna até o final, né? 96 anos, não é isso? Sim, 96 anos sim. de Não, não sei ao dignidade, de certo a retidão, idade, de creio que sim. caráter. Realmente, E uma mulher extraordinária. sim, eu admiro porque É, construiu uma ideia, né? Representou uma ideia, na verdade. Uma mensagem, a gente fala muito isso, e eu falo muito isso na oratória, que é, as mensagens reais, elas é. são ideias. E ela encarnou muito bem uma ideia e foi muita inspiração para todos. Então, fica a nossa homenagem de coração a esse ser humano que passou tanto tempo conosco e que trouxe tanta dignidade e inspiração com a Compartilho. sua presença e com a ideia que ela representou. Tá? Obrigada, querida. E agora, vamos, gente, para as apresentações formais desse nosso chá com ideias. Minha querida, olha só, está aqui já preparadinho para estar contigo. Ah, que xícara linda! Que beleza, que maravilha. Gente, Melina Lobo. Ela é conselheira de empresas, advogada especializada em cisão, sucessão e mediação de conflitos societários. Ela trabalha, gente, com conflitos de uma empresa familiar. O que, que é isso? Quem sabe, sabe o que, que é isso. Ela é presidente da creche Casa Verde, um belo trabalho. Tá? Vamos conversar um pouquinho mais aqui no decorrer do nosso bate-papo. Instituição filantrópica que acolhe 65 crianças em estado de vulnerabilidade social em Aparecida de Goiânia. É mãe, é esposa, apaixonada por livros, isso eu sei, até ganhei um livro de presente dela, muito bom. Ideias de paz e harmonia. Então, minha querida, seja muito bem-vinda a essa minha casa Instagram e todos vocês que estão chegando para poder acompanhar essa nossa conversa. E nessas boas-vindas, eu gostaria que, depois dessa minha apresentação, você se apresentasse. O que que você gostaria de falar sobre você, Heloísa, para que a primeiro eu gente quero possa entrar agradecer no essa nosso oportunidade de estar aqui maravilhoso novamente assunto? com você. Para mim, realmente é uma alegria, porque eu acredito que a gente pode muito pensar juntas. E você me auxilia muito a pensar juntas. A gente vai batendo um papo, a gente vai trocando ideias e construindo novas ideias, somando a minha ideia com a sua e a gente sempre sai com coisas extraordinárias. Eu sou uma pessoa que gosto de ser agente da paz. Eu gosto de ser agente da paz nas minhas relações com os meus clientes, costurando o consenso, costurando ali, alinhando as partes, a expectativa de cada um, tentando fazer essa colcha de retalhos. Às vezes é possível, às vezes não é possível, às vezes tem que esperar o tempo das partes, cada um tem seu tempo. Mas eu tenho aprendido muito nesse processo a colaborar, a somar, a entrar com ideias somando. E sou um agente também da paz na creche, onde eu acolho essas crianças, ajudo essas mães a educarem seus filhos. Acredito muito no processo de educação. Eu acho que a educação é a verdadeira independência. Precisamos dela para nos tornar independentes, primeiro nas ideias e depois financeiramente. A educação não é tudo. E foi assim que a gente se encontrou, tentando me educar mais,
com um conselho aí da professora Lucilena Foi. Galvão. Ela disse para mim, você precisa conhecer a Heloísa. E aqui estamos novamente, que foi uma alegria muito grande conhecer. Olha, eu digo que esse é é um dos grandes benefícios do meu trabalho, porque não é somente ensinar e ver pessoas crescendo dentro das minhas possibilidades, mas é ter oportunidade de entrar em contato com pessoas com mensagens tão belas, sabe? Eu diria que a única coisa que eu faço mesmo é ajudar a isso passar para frente, porque são pessoas tão belas que aparecem no meu caminho e que se tornam amigas, pessoas queridas e pessoas amigas, e uma delas é a Melina. Ah, é uma alegria muito grande Ai, ter muito te bom encontrado mesmo. nessa E outra caminhada, coisa que você querida, estava nessa falando e eu encadernação. pensando, Heloísa, quem eu gosto de ser? Eu gosto de ser E, ponte. Eu gosto de ser ponte entre os clientes, para eles chegarem no entendimento. Eu gosto de ser ponte hum, entre as pessoas, porque lá na creche eu falo que eu ligo a classe A com a classe D. Eu sou ponte. Quem que pode doar e quem está precisando receber. Ser ponte nessa vida é maravilhoso, né? é maravilhoso, e não é só maravilhoso, não. Isso daí, para mim, é a função de alguém que tem a natureza de comunicação. Eu vejo que as pessoas confundem Uhum. muito comunicação com o mero poder pessoal. E não tem nada a ver com isso. Para mim, comunicação, acima de tudo, é você ter a capacidade de ser canal e, na sua ação de ser canal, você é ponte. Você une, você liga, comunas, né? É o dever de unir. Então, você tem digamos assim, o coração do comunicador. Isso eu acho muito bonito, isso é muito bom. E nessa coração de comunicador, nesse nosso assunto de hoje, querida, que é a paz. Na verdade, o viver e deixar viver, eu diria que é uma das ações para conquistar essa paz, mas antes de tudo, como é comum aqui no nosso Chá com Ideias, já que falamos sobre ideias, que possamos entender um pouco mais o que é a paz. E eu queria dialogar com você sobre isso, que você trouxesse qual é a sua vivência, a sua compreensão, É. o Olha, conceito para que você entender a carrega paz, de eu gosto paz. muito da professora Lucilena Galvão. E aí eu vou buscar nela as minhas referências. E ela tem uma palestra Eu sou muito suspeita. boa e que a gente vai trazê-la aqui em Goiânia para falar pessoalmente sobre isso, dizendo que paz é um pacto. Então, é um combinado. Paz vai existir, então, entre duas pessoas. E tem algumas coisas muito importantes para a gente ter essa paz. Primeiro, eu acredito que tenha que ser a voz. Precisa ser ouvido, precisa falar, precisa manifestar. E, em segundo lugar, precisa ter esse entendimento, limites, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Se a gente for pensar, Heloísa, as guerras, todas elas praticamente foram por causa de território. Então, o que que acontece? Ausência de limite. Vai chegar e vai abusar do limite e aí se instaura a guerra. E quando que tem a paz? Quando existe esse combinado. Eu vou até aqui, até aqui é meu, daqui para lá é seu. A gente estabelece cercas. E nessas cercas a gente pode construir muros ou a gente pode construir pontes. Mas elas precisam existir, porque senão tem invasão. E na invasão não existe paz. É interessante essa ideia que você trouxe. Eu não sei se a gente tinha parado para conversar sobre isso, eu não me recordo, mas refletindo agora, primeiro o conceito de paz como pacto, né? Eu gosto de entender, de realmente esmiuçar. Vocês que estão aí, gente, podem fazer colocações que à vontade, que isso aqui é um diálogo, né? Não é um monólogo fechado aqui. Quando você fala de pacto, esse pacto de É um, quê? Antes de eu entrar na questão dos limites, é um para mim é pacto um de quê? pacto de Esse combinado. pacto E de ele pacto é começa um pacto de quê? internamente. Eu preciso, primeiramente, alinhar todas as minhas vozes internas. E aí eu gosto de fazer referência àquele filme Divertidamente da Disney. Quais são as nossas vozes internas? As nossas emoções. Então eu tenho tristeza, Ótimo. alegria, nojo, medo, raiva. Eu preciso chegar num combinado com essas vozes internas para que eu possa manter o silêncio de escutar o outro. As pessoas que não têm paz em si mesmas, quer dizer, elas estão desorganizadas por dentro, elas não conseguem ter paz na vida. Então vamos pensar o seguinte: para ter paz, primeiro, um alinhamento interno. Eu vou pegar todas essas vozes internas e vou fazer um alinhamento, paz comigo mesma.
E aí eu estou preparada para ir para o mundo. No mundo, eu vou buscar a paz com o outro. Para eu ouvir o outro, eu preciso silenciar minhas vozes internas, senão eu não consigo ouvir. Não é isso que a gente aprende na comunicação? A comunicação depende de uma boa escuta. Como que eu vou escutar o outro se eu sou cheia de ruídos internos? As minhas vozes aqui estão gritando. Então, eu faço um alinhamento, escuto o outro e entro num consenso. Até onde que eu quero ir, até onde que ele vai, vamos estabelecer limites e vamos nos respeitar. A singularidade de cada um. Nós somos todos diferentes. Todos. Mesmo dentro de uma família, e olha que eu trabalho muito atendendo famílias. Às vezes eu atendo a mãe, o pai e os irmãos. Cada um pensa de um jeito. E isso é tão rico, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, que aí a gente pode costurar realmente aquela coxa de retalhos. Cada um trazendo o seu pedacinho e a gente fazendo uma obra de arte. Bela, útil e verdadeira. Isso foi a minha professora de oratória que me ensinou. Maravilha. Isso eu aprendi com a minha professora de oratória também, minha primeira professora, que foi a Lúcia, e ela aprendeu com Sócrates, não diretamente. Muito bom, querido, muito bom as colocações que você fez. Eu gosto, porque a gente se complementa de certa forma. Você tem essa energia muito prática, não é assim? Você é prática, você é objetiva. A nossa conversa era muito sobre essa questão também. Ela é muito prática, muito objetiva. Eu já sou assim mais nas nuvens, a cabeça nas nuvens, e ela bem pé no chão, vai unindo as duas coisas. Quando você fala do pacto nesse sentido muito prático, o que eu com esse meu coração filosófico, nós temos esse coração, né? Eu vou levando para um ponto. Se eu faço esse pacto com os demais, de respeitar limites, de até o meu pacto interno, de poder conciliar as vozes que estão dentro de mim, o que eu percebo é que é um pacto mais profundo. É um pacto com uma ideia da harmonia, como se a harmonia fosse uma realidade da vida. E eu tivesse que entrar nesse grande mistério da harmonia, que para mim esse grande mistério da harmonia ele tem relação com a ideia do bem. Eu não consigo fazer uma paz verdadeira, que não seja uma paz da tolerância, da mera tolerância, do suportar. Né? Não é uma tolerância exatamente, né? A mera convivência do suportar, você é de tal jeito, tá bom, fazer o quê, né? Eu vou te aguentar. Essa é a tolerância do vou te suportar. Essa tolerância do suportar, só um minutinho, essa tolerância do suportar como sendo não sendo uma verdadeira paz, parece que a paz ela vai num aspecto mais profundo, no sentido dessa ideia de união e de harmonia, não, um compromisso com a ideia do bem. Mas, desculpa, assim, eu essa ideia é maravilhosa, atrapalhei, isso mesmo. Por favor. A gente tem que pensar no todo. Eu gosto de pegar emprestados exemplos da natureza. Tudo na natureza é harmonia, é complementariedade. A gente vê o sol nascendo, a lua vindo e ele se alternando entre o dia e a noite. Há momentos em que a gente olha para o céu e a gente consegue ver os dois, o sol e a lua, mas eles não batem um com o outro, né? Eles não são reativos. É tudo muito harmônico no universo, que tem um fim. O fim, vamos dizer assim, na natureza, seria sustentar o clima, todo o ciclo de nascimento, vida e morte, né? Quando a gente leva isso para as pessoas, Heloísa, e toda vez que eu estou numa reunião de empresa familiar, se eu sento numa mesa, o objetivo é o todo. Se eu sento numa mesa tentando alinhar as pessoas com o todo no objetivo, e o todo eu quero dizer o quê? Se eu estou numa empresa o pagamento de impostos, o pagamento dos empregados, atender bem os consumidores, dar retorno aos sócios, é o que a gente chama de responsabilidade corporativa, precisa olhar o todo. Se a gente senta na mesa e sai com uma decisão em que o todo é harmonizado, essa decisão se sustenta e é a melhor de todas. Se a gente entra numa reunião pensando numa paz, mas que na verdade está atendendo a um único interesse, por exemplo, o retorno financeiro dos sócios, não está olhando os outros lados e a gente consegue, com a nossa autoridade, impor aquela decisão, a médio ou longo prazo aquela decisão não vai se sustentar. É muito importante, então, a gente pensar nisso como harmonia, como paz, como solução duradoura.
Muito bem colocado, eu diria. E eu traria para essa ideia que a gente colocou logo no título da nossa conversa, que é esse viver e deixar viver. É como eu gero, assim, como eu posso pensar na paz entre pessoas que são tão diferentes. Cada um de nós é muito singular. E eu até brinco na oratória quando eu falo, quando a gente tem que compreender o público, entender o público. Acima de tudo, eu tenho que entender que o público é um ser humano. Só que eu nunca falo isso de forma romântica. Eu falo porque eu sei que todo ser humano é complicado. E você tem que saber que é assim e que você vai ter que lidar com essas complicações, digamos assim. E que isso não é ruim. Mas como eu queria um pouco da sua reflexão, como lidar com as diferenças para gerar a paz, já que é o viver e deixar viver. Como essa máxima estoica pode entrar nesse Olha, processo Heloísa, da como você bem conquista disse, eu de sou uma uma mulher muito pacificação prática, real, né? sabe? Então, eu penso assim, quando a gente aprende a fazer esse alinhamento interno, e tudo precisa Adoro. começar pelo alinhamento interno. E aí, no alinhamento interno, vamos pensar no seguinte: autoconhecimento, autopercepção. Eu preciso ter esse olhar para dentro, saber como eu funciono, o que me irrita, onde eu sou reativa. Então, primeiro esse alinhamento. Quando a gente faz esse alinhamento e descobre os nossos gatilhos emocionais, a gente fica tão mais tolerante com o outro, porque a gente erra o tempo todo. O tempo todo a gente está escorregando, caindo, se melhorando. Se eu vou para uma reunião sabendo quais são os meus gatilhos, quais são os meus entraves, eu sou mais tolerante com o outro de verdade. Porque eu tenho... O autoconhecimento gera humildade. Eu não sou perfeita. Semana passada eu fiz isso, semana retrasada eu fiz aquilo. Eu sou um aprendiz. E nesse sentido de ser um aprendiz, de estar sempre mudando, sempre acrescentando, sempre se transformando, é o que gera a paz. O que gera a guerra? A arrogância de só eu sei, você não sabe nada. O meu jeito é o certo, o seu jeito não vale. Então, precisa realmente ter isso que você falou, desse olhar mais profundo, mais filosófico, de olhar para dentro e falar, se eu custo tanto alinhar as minhas emoções internas, como que eu sou um julgador tão feroz com aquele que está junto comigo? Isso é muito válido. Já que você é tão prática, minha querida, dá alguns exemplos para nós, para que as pessoas possam se ver do lado de dentro, desses gatilhos, que eu possa me enxergar um pouco mais, para eu poder, quando chegar nesse momento de lidar com o outro, eu ter mais objetividade, porque Sim. uma das questões do nosso universo emocional é que ele é Muito subjetivo. difícil. Todos nós temos então, eu pontos vejo que é cegos. difícil a pessoa lidar que com Deus é isso. tão sábio que pregou os nossos olhos na testa, que é para a gente precisar do outro, para nos dizer onde que está o nosso ponto cego. A gente não consegue ver sozinho o nosso ponto cego. Então, por exemplo, se eu estou numa reunião, alguém me alerta e fala assim, você viu que você está ignorando fulano, que ele já pediu a palavra tem 10 minutos? Um exemplo. Ou então fala assim, você já reparou que toda vez que eu começo a falar, você me corta? E aí a gente começa. Uma boa habilidade também, né, Heloísa, que é uma coisa difícil da gente desenvolver, é saber fazer perguntas. Perguntar para as pessoas que a gente confia, onde que você acha que está o meu ponto cego? Todo mundo sabe. Pouca gente tem coragem de falar. Mas aqueles que convivem próximo com a gente, sabem onde estão os nossos pontos cegos. Eu tenho alguns que eu tenho muita tranquilidade de revelar. Por exemplo, se eu estou muito cansada, se eu estou com sono, eu fico muito irritada. Minha tolerância fica quase zero. Ou então quando eu estou com fome. São comportamentos quase que infantis. Não são mais pontos cegos, porque eu consigo reconhecer as minhas emoções hoje. Mas ficaram muito tempo como pontos cegos. O meu marido fala para mim, não, peraí, você já só tá com fome, vamos fazer você comer alguma coisa, que aí você já vai se acalmar. É assim. Que maravilha. Assim. E eu costumo falar, Heloísa, para as pessoas para as famílias que eu atendo, se a gente tem coragem de perguntar para o nosso filho, e filho adolescente é uma maravilha, ele fala todos os nossos pontos cegos. A gente tem que criança e estar adolescente são para muito ouvir a sinceros. Se tiver coragem de fazer pergunta, vai entender muito sobre si.
Ah, e a professora Lucelena também tem um exemplo ótimo, Sim, né? Se você quiser conhecer você mesmo, disfarce exatamente. e pergunta para o porteiro do seu prédio como que você é. Já escutei isso com ela. É muito interessante. O porteiro sabe como que a gente acondiciona o Isso é lixo, que horas que a interessante. gente chega, Isso é como que a ótimo. gente trata as pessoas, como que a gente recebe encomenda. Geralmente são todos pontos cegos, gatilhos que a gente não se dá conta. Olha, você trouxe duas coisas aqui à minha memória. Primeiro, que eu achei muito interessante. Primeiro, Aham. você falou que são elementos infantis que você citou de você mesmo, né? Questão da fome, do sono. Mas eu diria que o elemento é infantil, mas há uma maturidade muito grande a gente reconhecer esses elementos óbvios dentro de nós. É. Porque se você for ver, a maioria de nós não tem grandes problemas, tem essas pequenas coisas. E quando você falou lá no início da nossa conversa sobre a paz, na questão dos limites, de você saber respeitar os limites, ou as guerras que acontecem por conquistas de territórios e não respeito de limites, eu acredito que o nosso discernimento humano entraria em ver as sombras que cada um carrega como um determinado limite. Não um limite que não pode ser ultrapassado, mas que tem que ser visto com o que você fez, maturidade. E ver até o ponto onde eu me responsabilizo pela educação daquele outro ser humano, onde há realmente uma real responsabilidade da minha parte sobre essas sombras, onde eu posso alcançar isso, e onde venho viver e deixar viver. Até onde eu posso agir, eu posso atuar com relação ao outro, e até onde eu posso atuar com relação aos elementos dentro de mim. Isso que você falou é muito bonito. Eu gostei demais disso. E eu vou Uhum. compartilhar algo. Eu estou lendo um livro que em breve eu vou fazer uma sequência de vídeos no YouTube, porque eu gostei demais. Foi indicação da professora Lucelena, que ouviu como indicação Uhum. do Steven Pressfield, que escreveu A Guerra da Arte, que ela fala tão bem. Uhum. Chama Improve Wisdom. Eu não encontrei em português. É basicamente um profissional da parte de teatro de improviso que começa a pegar as técnicas do teatro de improviso e colocar na vida. Como é que eu posso fazer isso? E uma das técnicas eu achei muito interessante, que é be average, seja mediano. Eu falo, mas que negócio é esse de ser mediano? Quando começa a explicar, geralmente quando você pede para a plateia participar, ou quando você tem que fazer um improviso, às vezes você fica preocupado em fazer o melhor improviso, da falar da forma mais bonita, e você está tão naquilo que seria o ideal, né, o fantástico, que você não pega a coisa mais normal da vida, o que é mais óbvio, e trabalha isso. Eu assisti um vídeo lá dos anos 90 de um show de rock, coisa mais normal, todo mundo vestindo de forma normal, mas tinha tanta verdade ali. E eu vejo que é um pouco disso, a gente ser um pouco mais, trabalhar esse nosso normal. Eu cheguei um pouco e falei, hoje eu quero ser só normal, não quero ser nada demais. E tirar esse excesso de autocobrança, de todas essas coisas que fazem com que essa nossa paz interna, de aceitar como somos, ver que nossos problemas não são especiais, todo mundo tem, que a gente erra hoje, acerta amanhã, e começar a viver de uma forma comprometida com isso também, carregando o que somos, né, com essa aceitação. Enfim, foi essa colocação. Eu sei Ô, que seu movimento Heloísa, interno ser é grande, eu queria simples ouvir é você sobre essa realmente uma questão. coisa muito sofisticada. Porque a gente vai complicando para a Já gente vai dizia criando Da Vinci, defesas com a complicação, né? Você está falando desse desafio seu, e essa semana eu pensei num desafio para mim mesma. Como eu estou muito no mundo corporativo a gente tem muitas expressões em inglês que traduzidas para o português parecem difíceis. Por exemplo, network. É uma palavra muito boa em inglês, eu acho. Ele juntou. O americano é simples, parece. Quando a gente vai traduzir para o sim, português, soa bem. é sofisticado demais. E aí, a nossa palavra escrita é diferente da nossa palavra falada. E a gente entra sempre em contradição. Eu fiquei pensando, você está falando aí do seu desafio, eu vou me impor um desafio que é pensar em traduções simples, sem ser sofisticado. É uma coisa muito, assim, difícil, porque o nosso português tem muito mais palavras. E aí a gente fica falando com requinte aquilo que pode ser simples. Sim, E ser simples é um desafio. Então, ser mediano é ser simples. Faz o arroz com feijão. O arroz com feijão é nutritivo, é é, gostoso, é palatável. é. Não precisa ficar inventando moda francesa.
Exato. Sabe qual a conclusão que a autora do livro chegou quando ela começou a fazer pessoas praticarem o be average, o be simples, o be simples é ótimo, o ser mediano, que na verdade quando as pessoas queriam paravam de querer um padrão surreal dentro de um momento que acontece muito. Eu conversava agora há pouco com a professora Lúcia, estava conversando com ela e falando que eu fiquei impressionada com isso. Hoje você olha na internet, parece que a gente tem que estar com, sabe, a melhor roupa, a melhor maquiagem, a melhor, sabe, o melhor tudo. E vai passando a imagem de que tudo é muito perfeito e uma cobrança desse processo. E eu fiquei assim, não que a gente não tenha que mostrar o nosso melhor para as pessoas, dar como ato de generosidade, mas há um apego a um aspecto superficial da vida. E eu fiquei pensando, puxa vida, realmente a gente precisa descomplicar todo esse processo para começar a ser nós mesmos. E a autora chegou a uma conclusão, que quando você é mediano, digamos assim, você não fica querendo ser o perfeito, mas faz aquilo que está às suas mãos fazer agora, no presente, dando o seu melhor, você começa a ser único. Porque esse normal é o que você é. E eu fiquei refletindo sobre essa paz interior que a gente está conversando. Que no final das contas a vida fica muito mais simples. É como se eu tivesse um peso de complicações que eu vou trazendo dentro de mim. E que eu não preciso de tudo isso. Como você falou, é como se eu voltasse o normal, o mediano. Ele voltasse, na verdade, para um equilíbrio, para uma serenidade interna que hoje não é dita como uma coisa de muito valor, porque eu tenho sempre que estar soando algo, sabe? Sempre está aparecendo algo e sendo visto como algo, não. Muito. Estou bem. E não E a existe comunicação boa essa tem muito a ver a com isso. simplicidade. Desculpa, A diga. simplicidade desse olhar para dentro e falar assim, peraí, o que, que eu realmente quero? No meio de tantos ruídos, no meio de tantos desejos dos outros, o que, que é realmente meu? Eu costumo falar, Heloísa, que toda pessoa que me procura, eu falo assim, vou te ajudar a encontrar seu real desejo. Porque a gente está impregnado de desejos dos outros. E se a gente trata com família, então, todo mundo já nasce com uma expectativa, desde o nome que nos é dado. O nome traz toda uma carga que era fulano, era ciclano, era beltrano. É isso, é aquilo. Então, a gente tirar tudo isso e pensar assim, não, calma. O que, que é realmente meu? O que, que eu quero? O que, que eu vou carregar daqui para frente? Precisa ser simples. E isso que traz paz. Esse mergulho, essa reflexão. Peraí, isso é meu mesmo ou isso é do outro? E deixar cada um carregar suas malas, né? Suas malas de expectativas. Olha, isso. E aí retorno à palavra que você trouxe no início, que é o pacto. Percebe que parece, com esse ser simples, há um pacto com o mais profundo de nós? Como se fosse um pacto com a verdade. Olha que interessante. E tem uma outra coisa. Porque Como a a gente verdade é conquistou muito muito ao simples nesse longo dos sentido. anos, né? A gente se julga demais. E aí a gente quer uma perfeição que ela simplesmente não existe. Quando a gente tem esse ânimo de aprendiz e a gente desenvolve essa humildade, opa, só estou aprendendo, estou em processo, eu não estou pronto. Quem é que está pronto? Eu vou trazer uma pergunta agora muito prática para o nosso momento histórico, porque a gente está em um período. Eu nem entro nessas questões políticas polarizadas, mas estamos em um momento em que essas questões estão presentes. E há muitos conflitos por questões que não estou nem num canto no outro, eu vejo que são totalmente desnecessárias. Mas eu queria que você falasse um pouco para nós sobre essa questão. Como buscar essa paz de forma profunda Heloísa, dentro eu dessas tenho uma posição polarizações que muito nós temos definida em hoje? relação a esse sentido. Assim, eu sou uma trabalhadora do terceiro setor. O que é o terceiro setor? Isso no meu trabalho voluntário, né? Eu não sou nem do governo, que é o primeiro setor, nem do âmbito particular, que é o segundo setor. O meu serviço voluntário na creche é um serviço filantrópico. A gente não tem nenhum tipo de ajuda governamental. A gente tem muito claro dentro da gente o seguinte: entra governo, sai governo, nós vamos nos manter firmes onde a gente está. Porque o nosso local está ali e nós vamos continuar trabalhando, tendo força, tendo coragem e, claro, tendo aqueles amigos que nos apoiam sempre.
Então, essa polarização que sempre existe em época de eleição, eu procuro, no máximo, ficar neutra, porque, de fato, vença quem vencer, eu quero continuar trabalhando e dando o meu melhor. Esse é uma coisa assim que eu sempre tenho comigo. Pensando nesse aspecto, e a vibração fica muito ruim, né? Todo mundo disputando. A gente pensou em trazer a professora Lúcia para Goiânia presencialmente, perto das eleições, entre o primeiro e o segundo turno. Qual o objetivo? Elevar a vibração, pensar na paz, Excelente. pensar em valores, virtudes, sabedoria. Todos os conflitos são momentâneos. O que fica de verdade? Os nossos valores e as nossas virtudes. O bem que a gente faz ao outro, aquele amor que a gente dá para aquela criancinha em estado de vulnerabilidade. E eu tenho convicção dentro do meu coração que ela vai ser um adulto melhor. O nosso lema lá na creche, Heloísa, é assim: uma criança que foi amada, ela aprende o que é o amor. E ela vai ser um adulto melhor. Uma criança que aprendeu a confiança, que se você chegar lá na creche, elas querem tirar foto, abraçam, beijam. Por quê? Porque elas entendem que o adulto é um ser que protege e no qual elas podem confiar. Não são todas crianças que são assim. Tem crianças arredias, tem crianças que não se entregam. Mas o nosso processo de educação passa por essa educação integral. Vão ensinar as crianças a confiarem, porque elas vão ser adultos que estendem a mão para os outros no futuro. Maravilha. Isso é, assim, fantástico, porque agora você me trouxe um ponto que eu acho importante. Com Pelo amor. que você trouxe, Tem. a paz tem uma relação com o Aliás, amor. Tem. Heloísa, eu li o livro lá que você me indicou, né, Portões de Fogo, e eu estava lá curiosíssima até o final do livro, porque ele fala, um personagem que é o mentor, né, de vários soldados, ele fala, qual que é? Que bom, Silvana. Deixa eu expressar minha alegria primeiro, gente, porque esse livro, ele é de Maravilhoso. Steven Pressfield. Eu passei Adorei. 10 Eu anos lendo separei esse livro várias todo frases. ano, porque eu gosto Mas demais uma desse que livro. me Você gostou? impressionou, assim, logo no final da última batalha, ele fala, agora eu descobri qual que é o contrário do medo. Lembra qual que é o contrário do medo? O amor. E qual que é o contrário da paz? A guerra. Então, a paz está Exatamente. intimamente ligada com o amor. E o amor é isso, é respeito, é limite, é combinado, recombinado. Vamos falar de novo, vamos tocar nesse assunto de novo. Tá difícil, mas é melhor a gente se entender. Não vamos colocar sujeira para debaixo do tapete. A gente não está conseguindo conversar. Vamos contratar um profissional para mediar a nossa conversa? Vamos tentar de outro jeito? Vamos ser criativos e buscar outra solução? Mas não vamos deixar ficar parado, ficar morto, ficar mais conflitado. Vamos fazer alguma coisa. Perfeito, perfeito. Você entrou num ponto que eu achei bem interessante. Ainda bem que você trouxe, me trouxe a alegria de saber que você leu esse livro. Fiquei muito feliz de saber, né? E de compartilhar, porque às vezes eu falo tanto desse livro, as pessoas não dão esse valor que ele tem, que bom saber. E trouxe uma ideia que está até na mitologia grega, porque a Vênus, ou Afrodite, tinha uma relação com Marte, com Ares, que era o deus da guerra também. Então, o amor e a guerra eles estão juntos, até simbolicamente falando, carregam muito isso. Porque, ao mesmo tempo, a guerra, como sendo conflito, quando sendo todo aquele processo, toda pedra que aparece no nosso caminho, no nosso sapato, de certa forma, ele é um ponto que não está iluminado. E ele faz realmente o crescer. Se a vida fosse toda, né, toda zen, todo mundo harmonioso e tal, eu não teria o processo do crescimento interno, já que a gente não está nessa plenitude de sabedoria ainda. Então, você traz um ponto muito interessante. Se eu tenho o amor como um complemento da guerra, do conflito, digamos assim, que seria o contrário da paz, há um processo de trazer a guerra como um processo de crescimento, e esse crescimento está envolvido de amor, esse comprometimento do amor é uma ação de paz, porque acredito que a paz não seja um alcance de um estado letárgico, mas seja um alcance de um estado de harmonia num conflito constante, não diria conflito, mas num movimento constante da vida.
não é isso, porque a vida está sempre em Então, eu movimento. Como é gosto que eu muito da vou metáfora que a conseguir que professora todas as Lúcia Helena diferenças traz da equilibrem do escada. nada, né? A gente tem uma crise, que é a vertical da escada. E a gente tem a paz, que é a horizontal da escada. Daqui a pouco a gente tem uma crise e tem outra paz. Então eu gosto de pensar que a gente não precisa ter guerra, mas crise é necessária. A crise do entendimento, a crise financeira, porque a crise ela já vai gerar crescimento. Porque qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é crescer para o alto. Nosso objetivo é nos tornar seres humanos verdadeiros, com valores, virtudes e sabedoria. Então a gente vai precisar da crise, mas eu acho que a gente não precisa da guerra. Eu acho que a polarização extremada ela não é necessária. A crise sim, porque é na crise que a gente cresce, a gente se entende e a gente sobe de patamar. Olha, perfeito. Eu diria, então, eu posso falar de uma, não somente de uma paz, mas de uma postura de pacificar, como se fosse uma ação do pacificar. Meu olhar de paz. Se eu tenho um olhar Uhum. de paz sobre a vida, eu vou transformar a guerra em Adorei, crise. E da adorei. crise eu posso ter um processo de crescimento. Isso é interessante. Eu até vou pedir para o pessoal que está assistindo, e a gente pode fazer isso como um exercício. Olhar espaços da nossa vida que são aparentes conflitos de guerra mesmo, até dentro de nós. Quantas vezes nós não temos guerras internas, ferrenhas, né? De falta de aceitação de si mesmo, e você olhar para dentro e falar assim, com seu olhar de paz, e buscar ver como uma crise. Eu acho que ver como uma Uma crise pergunta. traz o que você falou para nós. Uma O que pergunta, que eu tenho? que é como eu posso O que crescer que a essa partir situação está disso? querendo me Ou como o ensinar? Porque todo se eu pode tenho crescer a ânimo de partir aprendiz, eu estou disso. aprendendo o tempo todo. O que que essa situação está querendo me ensinar? O que que eu posso É, aproveitar? O que que isso vai ser de bom para eu levar como valores daqui para frente? olha que bonito, a gente está alcançando um espaço de que isso eu não trouxe, mas eu acredito que as pessoas têm muito isso. Inclusive, vocês podem escrever aí, se quiserem, para nós, porque eu sei que muitas vezes se vê a paz como um pacifismo, como se fosse uma É letargia mesmo, o por pacífico no isso, sentido daquele que não por age. isso, Ah, Heloísa, que no ah, artigo não, que eu tá bem, escrevi, não eu importa o coloquei que o seguinte: aconteça, existem não, tá palavras que estão bem. tão viciadas que perderam seu verdadeiro significado. Esse. É esse? É, elas estão tão Ah, viciadas, a depois você gente fala onde é perdeu o que a gente encontra esse significado. arquivo. Então, não me venha falar disso. Calma. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado por trás. Porque paz para mim não é a mesma paz para você. Paz é uma palavra abstrata. A gente precisa se comunicar para se entender exatamente do que a gente está falando. E isso acontece com muitas palavras, muitas. Eu vou te dar outra palavra que é muito viciada: conselho. Quando a gente escuta, vou te dar um conselho. Não, não É me venha dar verdade, eu conselho. nunca Não parei para quero. A refletir gente tem sobre a até palavra ditado para conselho, isso. Eu adoro né? os ditados, Heloísa, porque eu acho que os ditados são sabedoria popular. E aí a gente tem um ditado que fala o quê? Conselho, se fosse bom, era pago. Não é assim? Então a gente tem muita sabedoria popular nos ditados. Se a gente for analisar só os ditados, Sim, a gente vai ver muita coisa boa. com certeza. Nossa, tem muito. A Vitória colocou aqui, heresia da separatividade, tudo começa aí. Esse aprendizado com com a professora Lúcia, que veio da Voz do Silêncio de Blavatsky, que é ensinamento tibetano. É exatamente isso. E você trazendo isso também, Melina, falando que você tem que conversar, porque às vezes nem o É, conceito de paz, aquilo que eu estou buscando, é comum. A paz, ela se torna paz a partir de um ponto em comum, porque se não há paz, é porque há diferenças. E para que uma coisa se harmonize, ela tem que se harmonizar em função de uma ideia em comum. Se eu penso uma coisa, a pessoa pensa outra coisa, mas agora a gente tem que pensar igual para se harmonizar. Não, mas tem que ter um pensamento que está acima dos dois, que é, por exemplo, me pactuo com a ideia do bem, com a ideia da harmonia. Então eu vou aprender a respeitar a sua visão, porque eu busco uma harmonia nesse sentido mais profundo. E ao viver e deixar viver. E aí entra um ponto importante que você falou, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu sou um profissional da comunicação, eu trabalho com oratória, você sabe disso, né? Vocês sabem disso que estão aqui também.
Mas você também é um profissional da comunicação. E eu queria saber qual é o valor da comunicação nesse A processo comunicação é da ação de essencial. paz, Eu diria acho assim. que, antes de tudo, eu sempre começo assim: vamos alinhar as pessoas com os conceitos. A gente chama isso na prática de vamos colocar todo mundo na mesma página. Vamos entender os conceitos, vamos colocar todo mundo na mesma página. E aí a gente começa Ah, que isso em legal. todas as reuniões, sabe, Heloísa? Porque senão eu estou falando de uma coisa e a pessoa está Perfeito. falando de outra coisa. E pode ser coisas muito práticas, por exemplo, balanço de empresa. O balanço está negativo e a reunião já é tensa. Peraí, vamos todo mundo colocar na mesma página, a gente vai falar exatamente do que agora? Qual que é o problema que a gente vai trazer para tentar esse alinhamento? Então, é muito importante, e a comunicação é essencial, porque vai depender do modo como eu me expresso, do tom da minha voz, de como que eu faço a pergunta. É tão subjetivo, as pessoas escutam o nosso tom antes das nossas palavras. E aí tem uma outra coisa que vem antes ainda, né, Heloísa? A nossa reputação chega Perfeito. no lugar antes da gente. Então, às vezes, antes da gente chegar numa empresa ou num local, fala, ixi, lá vem ela. É, Ou então fala, que bom que ela vem lá para ajudar e para somar. isso é bom para saber Sim, quais são as flores ou os espinhos que deixamos pelo caminho, é. porque naquilo que você falou, que os nossos pontos cegos, às vezes estão nos rastros em que deixamos onde passamos, no perfume ou no A cheiro que sombra que a deixamos gente por onde deixou. Qual é a passamos. Isso nossa é um bom sombra que rastro está de ali, que está saber todo mundo vendo e a gente não está pontos. vendo? E assim, E ao mesmo sim, tempo, muito importante, quais são as flores e os perfumes que eu deixo, porque a gente vive num momento que traz muito o aspecto negativo. Eu vejo que as pessoas elas focam muito nesse espaço. Eu diria até para poder gerar o processo de paz que mas Heloísa, a paz tem uma olha que relação profunda com a interessante. Quando a beleza Aline me também, né? chamou para ir para a Já sombra que da tem com árvore, eu sei que harmonia, você está né? É. convidada, eu vou ter maior alegria de te receber lá também, vou fazer questão de estar lá. Ela falou assim para mim: eu quero que você fique aqui debaixo da sombra para você me contar as suas sombras. E eu falei para ela: que interessante, né? Quando eu penso na sombra da árvore, eu penso em colo, em sossego, em descanso. Olha a minha ideia de sombra. Falei para ela. A sua sombra, eu falei para ela, a sombra da Interessante. sua É, árvore, a para mim sombra da significa um árvore. colo, Ah, um momento de descanso, um lugar de confiança, onde eu sei que eu posso descansar. interessante o que você colocou, né? E aí eu trago também, você falou de uma ideia, de você conversando sobre a ideia de sombra. Então, dentro do processo de você trazer esse processo de paz, há que ter clareza sobre os conceitos que cada um Sim, carrega. Isso no processo de comunicação é fundamental. Eu realmente muitas vezes eu vejo que há esse conflito interno com as pessoas. Elas estão buscando algo é e estão isso mesmo. chamando aquilo de algo, só que não é aquilo que elas estão buscando. Então há É. toda Eu uma vou te dor falar uma interna, outra porque às vezes coisa nós não que eu vejo sabemos nem quase sempre. internamente o Fulano que não me nós estamos respeita. buscando. Então, vocês... O que que o fulano pode fazer para demonstrar que ele te respeita? Porque assim, o respeito é uma palavra abstrata. Eu acho que você me respeita quando você não me corta, quando você me escuta até o final, quando você respeita o horário. Respeito para o outro é assim, não, ele me respeita quando ele concorda com o que eu falo, quando ele não fica me questionando. Cada um tem uma ideia. Então, respeito, confiança. Como que eu posso confiar? Eu não confio no fulano. Quando eu Perfeito. estou, né, agindo numa dupla ou num grupo, eu não confio no fulano. O que que o fulano pode fazer para que você confie que ele vai cumprir o acordo? Alinhar. Perfeito. E você traz a paz, então, que eu entendi, que você falou desde o processo de educação. Sem A paz dúvida. como uma virtude. Eu posso dizer que a paz é uma virtude. Sendo a paz uma virtude, ela é uma virtude, toda virtude, como diz Aristóteles, né, são hábitos positivos. É o fazer bem sempre algo que é válido, que é como uma lei da natureza, que eu estou vivenciando aquilo. A paz como virtude significa que ela pode ser conquistada por meio de uma educação.
já que a gente está caminhando assim, para os nossos 10 minutinhos finais e o papo rende, eu queria de você como eu posso construir e me educar em função dessa ideia de paz. Primeiro, sabendo, acho que como o Marshall Rosenberg, na comunicação não violenta, ele coloca logo no início. Na verdade, não é nem ele que coloca. Uhum. É a introdução feita por Arun Gandhi, que é o neto de Gandhi. Ele faz a introdução do livro e fala que, na verdade, a violência física, digamos assim, é o último parte da violência, porque ela começou na nossa psique muito antes. E que todos nós temos essa violência dentro da nossa psique. Não há um ser humano que não tenha. A gente só não percebe, e muitas vezes por não perceber, não educa, não controla. E eu diria assim, como eu posso conquistar, me educar De em muitas função formas, né? dessa Começando aí virtude pelo chamada paz? autoconhecimento. Você falou do Arun Gandhi, eu lembrei de um livro dele que eu achei muito interessante. Não sei se você já leu, que chama A Virtude da Raiva. E aí você pensa, como que a raiva pode ser uma virtude? Não, não, E o interessante. livro dele é muito interessante, que é uma autobiografia. E aí ele começa a falar do relacionamento dele com o avô, de algumas coisas que ele viveu com o Gandhi. É muito interessante. E a virtude da raiva é essa energia que a gente tem de fazer com que as coisas mudem. A virtude da raiva é aquela que às vezes faz a gente vencer a crise para chegar no momento de paz. Porque senão a gente pode ficar muito apático, muito omisso. Porque a omissão também é um problema, inerte. Então, como que a gente faz esse processo de paz? Inerte, né? Com muita comunicação, uma boa comunicação, uma comunicação não violenta, com autoconhecimento, com esse olhar de aprendiz e com muita disposição e disciplina. Hoje me perguntaram, porque o título do meu artigo é O Valor da Paz. E aí o entrevistador falou assim para mim, vou fazer uma provocação para você, quanto que custa? Como foi a queima-roupa, ô Heloísa? Sabe que eu vi a Patrícia, oi Patrícia? E aí eu respondi assim para ele, é o custo da Oi, disciplina. Patrícia, querida. Quanto que custa a disciplina? Disciplina é uma das virtudes mais difíceis da gente desenvolver. Disciplina de falar e calar. Disciplina de agir e ficar quieto. Disciplina de me conhecer. Disciplina de colocar no mundo que eu vim para colocar, minha essência. Qual que é o custo da paz? O custo da paz é o custo da disciplina. Você tem que se conhecer e se permitir conhecer os outros, deixar e viver. Olha, isso aqui vai virar um post, porque as pessoas vão ter que ter esses conceitos, porque eu achei isso muito importante, minha querida. Muito importante dessa nossa conversa. Porque eu acredito que esse nosso chá com ideias, eu estou aqui tomando o meu chazinho, é para que essas conversas, primeiro, sejam uma motivação para que as pessoas possam fazer isso entre elas. Quantas vezes eu não tenho pessoas preciosas assim como eu tenho você, né? Assim como eu tenho essa convivência, essa oportunidade de convivência. E às vezes a gente tem conversas somente superficiais, sobre banalidades. E a pessoa é um universo que tem um mistério de elementos profundos, de experiências, de aprendizado, de gostar, de interesses, de prazeres, de alegrias, de dores. E quando a gente começa a dialogar a partir dessa experiência, é uma parte do universo que eu começo a compreender pelo outro, pelo olhar do outro. Então, o chá com ideias, gente, tem a intenção de que vocês possam tomar um chá, um café, um vinho com alguém e dialogar sobre alguma ideia e ter um olhar mais profundo sobre a vida a partir do que o outro pode trazer para você também. Então, eu acredito que nesse nosso chazinho, por que eu estou fazendo um chá numa live? Para que as pessoas possam ter essa compreensão e para que também elas possam levar algo que a sua experiência, o seu conhecimento possa ajudá-las. Então, dentro desse processo de paz, gente, olha, paz como virtude, olha o que essa bela pessoa que a Melina trouxe para nós, como ferramentas para aplicar a paz na vida. Primeiro, o autoconhecimento, porque a paz começa dentro. Depois, a boa comunicação. A comunicação, eu diria que a comunicação não violenta é um termo trazido por Marshall Rosenberg, porque a verdadeira comunicação, ela é uma boa comunicação, e ela é, obviamente, não violenta. Um olhar de aprendiz, eu achei isso perfeito, porque é quase que, é por isso que das crianças é o reino de Deus, é o reino dos céus, esse olhar
inocente sobre a vida, que está sempre aprendendo. Disciplina, porque a disciplina tem uma sem irmã dúvida. dura, que é a constância. Não tem como você falar que tem disciplina se você não faz sempre. Eu faço um dia, mas não faço no outro. Então, é o fazer sempre. A construção da paz e de qualquer virtude é o fazer sempre. E eu anotei aqui um último ponto, que foi o começo e o início da nossa, o começo e o final da nossa conversa. Olha que interessante. Que é o viver e o deixar viver. O título da nossa conversa. E eu sei que você não trouxe isso de forma, vou terminar dessa maneira, porque aqui é um diálogo, um bate-papo. Você trouxe esse viver e deixar viver, que eu diria também que é um reconhecer o limite do outro e respeitá-lo a partir dos seus limites também. Isso foi uma Olha, boa você é síntese? O que maravilhosa que de você fazer acrescenta síntese, aqui, minha Heloísa. querida? Acho que a gente está precisando fazer mais uma aula para eu aprender a fazer síntese. Maravilhosa a sua Será síntese. Você uma sabe captar alegria. bem as palavras e sabe transformá-las. Maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre, mas aí a gente, para encerrar, gente, que não dá vontade de acabar, esses chazinhos são muito prazerosos. Um dia, assim como a Leninha, não vou ter uma árvore, mas eu tenho um local bonito, mas vou trazer vocês e Ao vou fazer um vivo. estúdio para fazer esse Tá chá bom. com ideias ao vivo. Essa é a ideia, tá? Fazer um chá com ideia ao vivo. Eu queria que você consultasse o seu coração no seu silêncio e buscasse a mensagem final que você quer deixar para as pessoas sobre essa bela ideia da paz. Enquanto você consulta, eu peço para quem que está assistindo a gente, caso vocês queiram perguntar algo, fazer algum comentário sobre o que ouviram dessa nossa conversa. Olha, Genilson, muito boa essa conversa. Eu quero deixar uma sugestão de livros, uma trilogia de Francis Schaeffer. Não sei se eu falei da forma correta. Deixe, Genilson, que é tudo bom para gente. Vou até anotar, porque depois esses comentários não ficam. E eu anoto aqui, anoto mesmo, gente, as indicações de vocês. Tá? Francis Schaeffer. Porque eu fico pensando, né, por trás dessas pessoinhas que nos assistem, deve ter É muitas verdade. pessoas com ótimas mensagens para fazer um chá com ideia, sabe? E fica também Uhum. aqui os livros que a gente indicou, Portões de Fogo, Arte de Viver de Epíteto, que carrega essa frase, e aqui ele Que colocou o se Deus que revela. intervém, Ótimo. a morte da razão e o Deus que se revela. Tá? Muito obrigada pela indicação. Se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre a paz, sobre a nossa conversa, alguma colocação, serão muito, muito bem-vindas. Tá? Então, minha querida, consulte esse seu coração e deixe para nós a sua mensagem final deste momento sobre a paz e faça, por gentileza, novamente o convite para a palestra da Heloísa, professora eu Lúcia, quero que eu acho que é convidar todo muito, mundo muito a ser esse importante. agente da paz. Aí, Onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na família, a gente pode fazer muito, elevando a vibração de onde a gente está. Nos comunicando melhor, nos comunicando com mais harmonia, com mais alegria, escutando, harmonizando internamente, nos alinhando nas nossas emoções, nos esvaziando para realmente escutar o outro. Todos nós podemos fazer. Não é uma coisa mágica, não é uma coisa extraordinária. É uma coisa que precisa ser com disciplina e constância. Todo dia, mas com ânimo de aprendiz. Errei hoje, amanhã eu vou recomeçar. O sol nasceu para isso. A lua veio para dar um descanso. Vamos recomeçar. E com isso, assim, a gente se ajuda muito um ao outro. E é por isso que a gente convidou a professora Lúcia para vir pessoalmente em Goiânia no dia 18 de outubro, às 19h30, para ela nos ajudar, nos inspirar e despertar outros para serem esses agentes da paz. Num mundo tão conflitado como o nosso, no meio de eleição, com tantas ideias polêmicas, a gente está precisando cada vez mais de pessoas corajosas, que são aquelas que falam com o coração, que têm ideias próprias e não simplesmente eco. Então, vamos consultar a nossa essência, vamos consultar o nosso coração, vamos colocar a nossa essência para fora e vamos ser agentes da paz. Quanto mais agentes da paz tiver, mais o mundo vai ser melhor. perfeito. Eu digo perfeito e maravilhoso.
E agradeço de coração pelas suas palavras, porque é bem isso, onde está a paz, onde eu estiver, ali está, né? A paz está onde o coração de nós está em paz, onde cada lugar onde o nosso coração está em paz. Então, perfeitamente colocado, e isso sim é uma construção. Fica o convite. Para quem não sabe quem é a professora Lúcia, que eu acho difícil a galerinha que está aqui não saber, a professora Lúcia Helena Galvão, essa grande filósofa, que é fantástica realmente, vai estar lá em Goiânia. Melina, eu queria deixar aqui meu enorme abraço e a minha gratidão por você compartilhar a sua experiência, suas reflexões, sua prática sobre essa ideia que é tão importante. Então, seja sempre muito bem-vinda. Nada é por acaso, a gente tinha feito esse Chá com Ideias, não tinha ficado gravado, e a natureza fez com que a gente voltasse a conversar para que sim ficasse gravada essa nossa conversa, que merece ser reassistida por todos vocês. Tá? E compartilhem. Eu falo de coração, não falo assim, compartilhar, não. Compartilhem, porque boas ideias, elas têm que ser compartilhadas. Tá? Eu agradeço de coração, minha querida, pela sua presença aqui e convido para quem quiser aprofundar também na oratória, numa comunicação que é mais do que somente você passar informações ou fazer com que as pessoas se encantem com você, que vocês busquem a oratória essencial. Eu estou aqui para ajudar com as mentorias individuais, aquele que estiver precisando melhorar a sua comunicação. Vou aproveitar que a ok, minha querida. E o agradecimento para a gente, vou falar para vocês duas. Obrigada, porque vocês me ajudaram a descobrir a minha voz. Vocês são lindas. Nos vemos. Muito obrigada, tchau, querida. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Nos vemos, ó. Tchau, tchau, Vitória. Muito obrigada.